Fala, Fel, bora para mais informações do Corinthians, hein? O mercado da bola agitado no Coringão, hein? Primeiro vídeo do jogo aberto, o Chico que representou a Fiel, falando do primeiro ano do Augusto Melo como presidente do Corinthians. E logo na sequência, o Samir Carvalho traz pra gente a atualização sobre o mercado da bola do Corinthians. O timão que tem interesse aí no Luciano Costa, que joga no Cincinnati dos Estados Unidos. E também tem Andreas Pereira, que teve seu nome ligado ao timão. E o Pogba, será que vem? Será que esfriou? Será que esquentou? E também mais informações sobre Guilherme Arana. E uma troca aí também envolvendo Pedro Raul e Eric do Atlético Paranaense, o volante do Atlético Paranaense. Será que pode acontecer? Tudo agora nesse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Sem enrolação, bora pro vídeo. Garbi, quero te ouvir sobre o primeiro ano de Augusto Melo. Você acha que o Ronaldão tá passando muito pano pra ele? Agora a Renatinha também. Ronaldão, tamo junto, irmão. Tô totalmente alinhado com o Ronaldo. Pra mim, o Augusto foi extremamente alinhado com o Ronaldo. Pra mim, o Augusto foi extremamente sabotado dentro do Corinthians. Extremamente sabotado. A oposição aqui no Brasil, no modo geral nos clubes, não são torcedores. A oposição, os dirigentes de oposição, conselheiros, os caras não estão nem aí pro clube, estão aí pro poder. E o Augusto tá louco, cara. Lógico que cometeu erros, como todo dirigente comete, só que da forma que foi em cima dele, cadê esses conselheiros, esses caras, quando o Duílio fundou o Corinthians? Quando o Andrés ali também, quando aprovaram as contas do Andrés. Tem várias situações absurdas dentro do Corinthians. Você concorda que comigo? esses caras. Eu tô falando, você fica na sua, você já tá falou. concordando comigo. Eu tô falando, você fica na sua. Tudo que eu falei, você tá repetindo. Tá bom, você quer falar o Capela Aberto? É o papagaio de pirata. É o programa Capela Aberto, tá bom. É uma vergonha. Lá ele. No modo geral, no Corinthians, pra mim a oposição é pior do que em qualquer outro clube. Os caras não estão nem aí pro Corinthians. O torcedor corintiano é o cara que tá no estádio, que apoia, que doa pra vaquinha. Que tá aqui no Os programa. caras que tá aqui no programa. Os caras que estão lá, vários, que tá de férias, Ulisses Costa. Tá lá no Twitter. Que isso? Os caras que estão lá na política do Corinthians não são torcedores. Os caras tentaram arrebentar o Augusto Melo. Sorte que ele se manteve aí e fez um bom trabalho ainda nesse segundo semestre. Ô, Chico, imagino que eles estejam se referindo bastante também a essas tentativas de impeachment, de fato, indevidas, num momento bom da temporada, mas fazendo um balanço das decisões do Augusto Melo, daquilo que é parte da responsabilidade dele. Ele teve alguns acertos do meio para o fim do ano, a permanência da dupla Ramon Dias, para mim, é um desses acertos. Que nota você dá para a gestão Augusto Melo até aqui? Sem falar sobre, se quiser pode falar, claro, mas o assunto não é exatamente a perseguição, e sim as decisões que ele tomou como presidente. Não, eu daria uma nota 7, porque eu acho que ele não começa bem, e ele entende a sua... Não, cara, na boa, eu vou sair do programa. Posso? Pode sair, irmão, Pode sair, irmão. Faz esse Pode sair, irmão. Valeu, Capelani. O estúdio inteiro. Valeu, Capelani. Porque assim, Vai lá, O cara fala tanta besteira. Não, o Capelani tem tudo a ver com o que eu vou falar. Às vezes você precisa entender a sua incompetência para algumas coisas. aí é E se pessoal. retirar. Aí é pessoal, O Augusto irmão. Melo terceirizou o vestiário pro Fabinho Soldado, foi a melhor contratação do ano e o Corinthians renasceu, porque ele tava com o Rubão, ele tava com pessoas erradas, ele tava lá não sabendo administrar muita coisa. Quando ele chega e diz assim, cara, eu não tô sabendo. Fabinho, vem cá, assume o vestiário e resolve. E o Fabinho mudou o Corinthians. O Capelanes entendeu, realmente eu não tenho capacidade pra comentar, então eu vou sair do programa. É isso, gente, é isso. Tá Porque aqui ninguém tá passando pano. Nós temos sempre perguntou Caio, como Ronaldo? foi o ano do Corinthians. Ninguém passou pano. A gente falou o que realmente aconteceu. É isso, é o Os fato. acertos e os erros sem perseguição. Tá passando pano, sim. Tá passando. Tudo passa pano. Tudo passa pano. Personalidade, irmão. Pelo amor de Deus. Personalidade, tio. Dedê, Eu tenho perspectivas desse Corinthians que terminou o ano tomara que caia em o ano que vem. alta. Que terminou o ano em alta, com 9 jogos de invencibilidade. Você acha que o Corinthians vai para a fase de grupos da Libertadores? Eu acho que vai cair já na Toma, pré. vai, Não, assim, receba. vai depender muito da permanência dos principais jogadores, né? O Ramon, ele só permaneceu porque depois que ganhou do Palmeiras o Clássico. Obrigado, gente. Luciano Acosta, meio atacante, peço para você deixar o like, tá? Meio atacante, argentino, tem 31 anos já, tá? Baixinho, né? Baixinho ele, o Luciano Acosta, tem 1,60 m, né? Piticutito, mas não é volante, isso que é bom. Tinha uma época que a gente só queria volantes piticutitos. 1,60 m, Luciano Acosta, joga no FC Cincinnati dos Estados Unidos, na Major League Soccer, né? Aliás, tem ótimos números lá. É um jogador ciscador, né? Mas não é o ciscador, ele é forte fisicamente, cai para dentro da marcação. Eu o compararia com o Raul Lacer, tá?
O Ramon, que é um jogador com características semelhantes à do Garro, mas com mais dinâmica, porque ele não curte Coronado. Depois eu falo do Coronado. Já engato o Coronado depois do Luciano Acosta, tem o Andrés Pereira, é tudo o mesmo assunto, né? O Corinthians em busca de meia. O Luciano Acosta foi oferecido ao Corinthians porque ele quer voltar ao futebol sul-americano, né? Aliás, ele que, né, já está há um tempo aí fora, enfim, é argentino, mas está jogando nos Estados Unidos, antes estava jogando no futebol mexicano. Ele quer voltar para a América do Sul, tá? Então, abre-se portas aí para o Boca, né, para o Corinthians, qualquer clube brasileiro, enfim. Eu acredito que só argentinos e brasileiros realmente para chegar com uma boa proposta hoje, para chegarem, né, com uma boa proposta. Ele foi oferecido, ele tem contrato até o fim de 2026 com o Cincinnati. Cara, e ele foi aprovado, tá? Diferente do Pogba, que foi reprovado pelo Fabinho, pelo Ramon Dias, pelo Emiliano Dias, já o nosso querido Luciano Acosta, esse foi aprovado logo de cara. É um jogador que ele pode fazer uma função de atacante, jogando pelos lados do campo, pode fazer uma função de meia. O Ramon Dias e o Emiliano Dias pediram um meio-campista para a diretoria corintiana. Por incrível que pareça, o setor hoje, para mim, está mais acertadinho, é o setor que o Ramon e o Emiliano querem reforçar. Mas eles são os treinadores, né? Eles devem ter os seus motivos e a gente pode discutir isso depois, tá? O Luciano Acosta, só para você entender, né? Números aqui do Data Claus, ele foi formado no Boca Juniors, subiu, eu vou falar em que pé está essa questão do Luciano Acosta. Interesse, sondagem, negociação, proposta, eu vou falar em que pé que está daqui a pouco. Ele foi formado no Boca Juniors, subiu aos profissionais do Boca em 2014, fez 16 jogos na primeira temporada e 12 na segunda em 2015. Sem muito espaço, foi emprestado ao Estudiantes em 2015. Quer dizer, quer aprender? Estudiantes. No Estudiantes, teve sua primeira grande sequência na carreira, 38 jogos, e marcou apenas 2 gols. Acabou emprestado pelo Boca ao fim do ano para o DC United, né, lá da Major League Soccer. Chegou na Liga Americana em 2016, fez 36 jogos, 3 gols, 3 assistências na sua primeira temporada e acabou comprado por 1,3 milhões de euros, tá? Olha só, fez mais 3 temporadas, tá, pelo United lá do futebol americano, em 2017, 32 jogos, 5 gols, 2018, 34 jogos, 10 gols e 15 assistências. 2018, então, a primeira grande temporada da carreira dele. É bom jogador, tá? É bom jogador. Agora, em que pé que está a situação? Corinthians aprovou, né? E vai tentar um empréstimo. É isso. Agora é a gente aguardar para ver se vai conseguir esse empréstimo aí do Luciano Acosta. E outra, ele tem uma coisa que ele tem uma coisa que ele tem melhor que o Soteldo, né? Que é a finalização. O Soteldo, ele de vez em quando, o Soteldo finaliza bem. De vez em quando, ele acaba ali acertando o pé, tá? Mas não é sempre. Então, assim, o Luciano Acosta ele tem 1,60, né? Quanto que tem o Soteldo? Deixa eu ver. Só pra gente entender o quanto é baixinho. 60. Rapaz, ele é do tamanho do Soteldo, velho. Ele é do tamanho do Soteldo, velho. Hein? Ele é do tamanho do Soteldo. E o Marcelinho Carioca, né? Tá comparando com o Marcelinho. Mas, enfim, é bom jogador, tá? Se eles aceitarem emprestar, é bom jogador. Enfim, agora vamos lá. Por que além do... eu vou pulando para os assuntos, a gente ser bem objetivo, igual ontem, né? O pessoal falando, pô, que live boa, objetiva, indo direto ao assunto. Claro, vai ter uma piadinha ridícula no meio, porque é a nossa natureza.
O Andrés Pereira, né? Corinthians consultou a situação do Andrés Pereira, né? É Andrés que fala? Andrés Pereira. O que tá na mira aí do Palmeiras, tá? Na mira do Palmeiras. Eu nem sei onde que tá esse Zé Ruela. Tá no Fulham, né? Atualmente joga no Fulham da Inglaterra. E o Corinthians entrou na briga aí com o Palmeiras, né? E foi segundo o jornal O Globo, um colunista do Globo lá, que nem trabalha, né, com futebol, né? Falou que o Andrés Pereira, né, que ele é o destaque do Fulham, nem sabia, tá? É o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, tá? Falou que o Fabinho Soldado entrou em contato, porque ele trabalhou com o Andrés Pereira no Flamengo, e o Corinthians também conta com uma boa relação, né, do Memphis Depay, que foi companheiro do Andrés Pereira no Manchester United entre 2015 e 2017. Tá? Segundo aí o Diogo Dantas, do jornal o Globo, o holandês mandou uma mensagem para o ex-colega para tentar convencê-lo. Tá? O Corinthians não fez uma proposta ainda ao clube londrino, né, para contar com um atleta aí de 28 anos. Ele está na sua terceira temporada vestindo a camisa do Fulham e segue lá sendo um dos principais jogadores lá do time, né, do técnico português, o Marco Silva. E, enfim, cara, eu não sei até quando é o contrato dele. Eu acho, assim, uma contratação bem difícil de rolar, né? Ainda mais o Palmeiras está na parada, o Corinthians só quer jogador sem 25 milhões de euros, aí esquece, né? Assim, velho, eu vou ligando os pontos. Até quando eu ligar todos os pontos, aí eu vou chegar com uma opinião e passar para vocês uma posição, tá? Aliás, Douglas, mete uma enquete aí. Tem rolado uma situação de colocar o Bidon na troca, seria uma burrice muito grande. Bidon na troca com o Fulham, eu não tenho essa informação, tá? Mas só se fosse ao contrário, entendeu? Só se o Fulham quisesse contratar o Bidon, pagasse 25 milhões de euros e desse o Andrés Pereira. Só se fosse isso. Porque nós estamos falando de um jogador de 28 anos, não é? E o Bidon tem um futuro aí, né? Um futuro grande pela frente. Então não faz sentido. Agora vamos lá. Por que está saindo tanto no noticiário que o Corinthians quer um meio-campista? Porque o Ramon Dias pediu. O Emiliano e o Ramon querem um meio-campista com características semelhantes ao do Garro. Não sei se eles têm medo de perder o Garro na temporada, seja vendido, seja por seleção, seja por lesão. Eles não confiam no Coronado. E eu quero deixar bem claro aqui com letras garrafais. Samir Carvalho não está dizendo que o Coronado vai sair, não disse isso nunca. Pelo contrário, eu tô achando que esse Coronado é um corintiano louco, porque ele quer provar, ele quer mostrar que tem chances de jogar no Corinthians, ele quer permanecer no Corinthians, ele não quer ir embora. Só que houve uma conversa da comissão técnica do Corinthians, que foi o seguinte, ó, se tiver que negociar... Se tiver que negociar, pode negociar. Eles não gostam do futebol do Coronado. Não adianta. Tá? Não adianta. Pode pôr o Eric também, né? Coloca o Eric também, o Douglas. Não sei se já tá no ar a enquete. Se der tempo, põe o Eric. Daqui a pouco eu vou falar da troca Eric e Pedro Raul. Eles não gostam, tá? Eles não gostam do Coronado, não da pessoa Coronado, né? Mas não gostam do estilo de jogo do Coronado, eles acham que ele não tem intensidade, que ele não tem condição nem de ser o reserva imediato do Garro. E por conta disso, o Corinthians prioriza um jogador no mercado. Eu fiz questão de meu amigo Rodrigo está dizendo que o Palmeiras vai oferecer 20 milhões de euros mais o Richard Rios.
O valor do mercado do Rios é no mínimo 10 milhões de euros. Imagina 30 milhões de euros no Andrés Pereira. Palmeiras tá querendo torrar dinheiro, só pode. Aí vai se afundar. O Atlético Paranaense tem algumas propostas na mesa e ia querer uma compensação financeira. O Atlético Paranaense é um time difícil de negociar. Tudo bem, né, que já não tá mais o Petralha em alta lá, né, tá doente, tudo. Talvez fique um pouco mais... fique um pouco até mais leve de negociar com o Atlético Paranaense. O Corinthians tentou a contratação desse rapaz, ameaçou pagar 4, 5 milhões de dólares por ele, fez proposta, né? Esse ano o Eric, ele queria muito vir para o Corinthians, não é bobo, né? Quem não quer deixar o Atlético Paranaense para jogar no Corinthians? Claro. E agora o Corinthians, né, como os caras precisam de centroavante, acho que é o Barbieri, né? Até o Gabriel Ramos falou sobre isso hoje no almoço com a Fiel. Acho que é o Barbieri que levou o Pedro Raul, acho que foi para o Vasco. Então existe a chance de ele estar pedindo o Pedro Raul lá no Atlético Paranaense. Cara, se isso acontecer, vai ser a maior bênção do final de ano. Aí nós vamos falar que realmente, tá? Aí nós vamos falar que realmente o Corinthians deu tudo certo do segundo semestre em diante. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Entendeu? Tudo. Que é impossível, velho. Entendeu? É impossível o Atlético Paranaense aceitar um tipo de negócio desse. Chave na chave, tanque cheio, né? Então o Pedro Raul, pelo o Eric seria maravilhoso. Por quê? O Corinthians fez um investimento de 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Toda vez eu peço para vocês fazerem essa conta, né? 5 milhões de dólares o Corinthians pagou pelo Pedro Raul. E 5 anos de contrato. Então é isso aí, Fiel. Pra finalizar o vídeo, as palavras de Héctor Hernandes, atacante do Coringão. Ele que deu uma entrevista aí falando o que achou desses meses aí com a camisa do Corinthians. Ele que disse que toma cuidado de São Paulo, usa carro blindado e se declara a torcida do Coringão, hein? Atacante espanhol conta diferenças que encontrou entre o Brasil e Espanha e afirma que São Paulo é uma cidade caótica, hein? Por outro lado, só elogios aos torcedores e um deles o reconheceu em Madrid. Héctor Hernandes aí viu a vida se transformar em 6 meses, hein? Da pequena Chaves de Portugal, o espanhol transferiu-se para o Corinthians e passou a enfrentar a rotina caótica em São Paulo, com milhões de habitantes. Essa que foi uma das dificuldades relatadas pelo atacante nessa estadia em São Paulo aí, jogando pelo Coringão. A um podcast em espanhol, Héctor Hernandes ressaltou os cuidados tomados aí para viver na capital paulista, como o uso de carro blindado. Porém, ao mesmo tempo, o atacante aí se declarou a torcida corintiana, e ele tratou nossa torcida como torcida diferente aí pelo jogador. Ele falou exatamente assim da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito caótica, então eu tenho que ter muito cuidado, pois é uma cidade perigosa. Tem um carro blindado, eu me levanto às 7 da manhã, pego o carro e enfrento 30 minutos de trânsito. Mas é blindado porque há delinquência, a gente é armada. Os seguranças da nossa equipe andam armados, disse aí o Héctor Hernandes na entrevista ao podcast que ele participou na Espanha. Uma situação também chamou a atenção do atacante do Corinthians. Ele falou exatamente assim: no primeiro dia cheguei e me recordo que um trabalhador do clube, o médico e o segurança saca a pistola e coloca embaixo da perna por segurança, e me impactou essa situação. Mas é necessário porque há delinquências. Não aconteceu nada comigo, mas há roubos, é um país que tem que ter cuidado, disse aí o espanhol. Ele disse que tem muita competitividade no ataque, como o Yuri, que foi goleador, aí chegou o Memphis Depay, o Romero, que vira e mexe tá jogando, e também sua lesão o atrapalhou aí na sequência do campeonato. Ele que tem poucos jogos, ele jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil, ele foi titular também contra o Flamengo pelo Brasileiro, só que ele se machucou ali com 3 minutos de jogo, então não deu pra gente ver muito desse atacante aí. A gente espera que ele possa aí se recuperar muito bem. Ele chegou a voltar nesse finalzinho de Campeonato Brasileiro, porém nem chegou a jogar nenhuma partida. A gente espera que ele possa ser importante aí, principalmente no início do Paulista, onde o Corinthians vai entrar com o time reserva para poder se preparar melhor durante a temporada. Então é isso, Fel, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.